Só queria dizer que é hoje que esse canal pega fogo. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Gabi, você tá no Tagarelando, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. E hoje teremos um vídeo de resenha, uma resenha que tá sendo super aguardada aí por alguns de vocês. Que é hoje que esse canal realmente pega fogo, porque nós vamos falar sobre uma história em que os bombeiros iniciam incêndios em vez de apagá-los. Então se liga aí após a vinheta. Bem, antes de qualquer coisa, eu queria te convidar a se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito, e a também seguir o Instagram do Tagarelando, tá bom? Porque lá sempre tem conteúdos exclusivos. Se você gosta, então, de livros e leituras, acredito que você pode acabar gostando desse conteúdo lá no Instagram também, como aqui no canal. Bem, gente, hoje a gente vai conversar, então, sobre o livro Fahrenheit 451. Esse livro aqui foi escrito pelo Ray Bradbury e originalmente publicado em 1953, ou seja, já faz quase 70 anos da primeira publicação. Ele se tornou aí um livro atemporal, um clássico que originou basicamente o estilo que hoje nós conhecemos como distopia, porque ele foi publicado, na verdade, como se fosse uma ficção científica na época, porém hoje em dia a gente já compreendeu que existe um outro gênero totalmente representado aqui nessa obra. E eu sou suspeita pra falar de distopia, porque geralmente eu amo esse estilo literário, eu gosto demais. Normalmente ele vai falar aí de uma sociedade futurística. A vida e a realidade como nós conhecemos hoje foi totalmente dizimada, destruída, e a sociedade se reformulou e virou outra coisa. Então em cada distopia a sociedade tá de um jeito diferente, e eu acho isso muito bacana. Eu gosto muito de descobrir novos mundos para esse nosso planeta, e o que eu acho mais incrível é que toda distopia tem como objetivo criticar a nossa realidade atual, apontando para uma realidade futura que, por mais mirabolante que ela possa parecer no livro, ela é possível de acontecer se nós continuarmos vivendo do jeito que estamos vivendo hoje. É isso que me encanta nas distopias, eu acho, sabe? Que dá pra gente refletir sobre um monte de coisa, a gente fica abismado com um monte de coisa, e é muito legal. Mas então, sobre o que é que se trata essa história específica do Fahrenheit 451? Nesse livro, nós seremos apresentados a uma sociedade futurística em que as pessoas desenvolveram demais a tecnologia, como normalmente se encontra aí em vários livros de distopia, mas lembrando que esse daqui foi um dos pioneiros, né, desse gênero literário. Então, a sociedade aprimorou aí as suas tecnologias e isso modificou o comportamento do ser humano na sociedade. As pessoas têm carros ultra velozes, dispositivos auriculares para ficarem se comunicando com outras pessoas em outras partes do mundo. Dentro das casas, as paredes, elas são formadas por painéis que, na verdade, são a televisão, né? Painéis televisivos que geralmente ficam ligadas aí 24 horas por dia, conectam essas pessoas a outras pessoas e também a pessoas que não existem, a programações e que ficam ali conversando com você e com a sua família e interagindo. Então, assim, a forma de interatividade humana nessa sociedade é extremamente virtual. Qualquer semelhança é mera coincidência. E aí, nessa sociedade, existe uma lei que proíbe a existência de livros. Então, o governo tem uma missão para os bombeiros, porque agora eles não precisam mais se preocupar em apagar incêndios, já que foi desenvolvida uma tecnologia para as casas das pessoas que se tornam aí imunes ao fogo. Praticamente o trabalho dos bombeiros teria sido extinto, mas aí o governo dá uma missão a eles, que é de, em vez de apagar incêndios, queimar, portanto, os livros que eles proibiram as pessoas de ler. E assim, venhamos e convenhamos, aparentemente as pessoas naquela sociedade não estavam aí muito interessadas em ler livros, até porque elas tinham muitas distrações, elas tinham muita coisa pra ver virtualmente. Então nós somos apresentados ao personagem principal, que é o Guy Montag, e ele é um bombeiro que sente aí um enorme prazer em queimar esses livros e destruir todos esses livros, porque ele entende que ele está cumprindo aí o seu papel na sociedade perfeitamente bem. Até que um dia ele conhece uma garota de 17 anos chamada Clarice, que em vez de estar aí super ultra conectada com as redes sociais e as tecnologias que existem, ela gosta de se abster, sabe? De se manter um pouco mais à parte dessas coisas, e
Ele conhece essa garota logo no comecinho do livro, tá? Então isso não é nenhum tipo de spoiler. Então a partir do momento que o Guy Montag se depara com essa garota, né, ela fascina ele porque ela é muito diferente, ela tem uma cabeça muito diferente. Parece que ela pensa sobre coisas que ele nunca tinha pensado antes. Isso parece que gira uma chave no Montag e ele começa a se atentar para a realidade dele, para aquilo que ele está fazendo e para como as coisas estão caminhando. Gente, esse é um livro extremamente impactante e reflexivo. É um livro que critica de uma forma bem satírica em determinados momentos o nosso mundo, porque ele pega o comportamento humano que já existe, né, que nós já praticamos na nossa atualidade, e o autor leva para um extremo, assim, mas um extremo gritante, que a gente não consegue nem entender direito o que é que tá acontecendo aqui. Pelo que eu falei, você já consegue perceber que a sociedade aqui é extremamente alienada, formada por pessoas que não sabem e não querem pensar, não querem raciocinar e usar a sua cabeça. Pelo contrário, elas só querem viver, esbanjar, não lembrar de nada também, e elas não estão nem aí pra absolutamente nada a não ser para elas mesmas. E por que elas fazem isso? Porque às vezes a realidade ela é meio dura de encarar. Então elas acabam preferindo viver aí numa eterna ilusão. E aí elas se tornam extremamente dependentes dessas tecnologias que existem nesse mundo. Então, sem dar nenhum tipo de spoiler, mas existem alguns pontos que são levantados ao longo do livro, que são críticas que o autor faz. Algumas delas que eu consegui perceber são, por exemplo, os pais que negligenciam a educação dos seus filhos e preferem, né, transferir a sua responsabilidade enquanto pais a terceiros, como se a responsabilidade da educação dos filhos deles fosse das escolas ou fosse dos professores e não deles. Essa é uma das críticas que o livro faz e é muito interessante. Outra crítica bem pesada que ele faz aqui é em relação à política e à responsabilidade social que nós temos enquanto cidadãos de votar, né, de exercer a nossa parte na hora de votar e votar com responsabilidade. Uma outra coisa bacana também é que ele fala a respeito de religião em alguns trechos aqui e sobre a questão da falsa religiosidade. Religiosidade não é a mesma coisa de religião exatamente, né? E que muitas pessoas por aí se valem da religiosidade para enganar outras pessoas, para extorquir dinheiro de pessoas também. Além, claro, da crítica central do livro, né, a respeito de nós formarmos cada vez mais uma sociedade que não pensa e que não gosta de pensar, que prefere não pensar, prefere simplesmente se entregar aí às diversões ou aos vícios ou aquelas coisas que te impedem de pensar. E a respeito principalmente da existência de livros, né, e não apenas da existência, mas do quanto é importante nós lermos, porque por meio dos livros nós iremos adquirir conhecimento, nós iremos aprender coisas novas, nós iremos aperfeiçoar aí o nosso raciocínio lógico, a nossa linguagem, a nossa maneira de nos expressar. Sim, os livros são fundamentais para as nossas vidas. Mas, gente, eu não posso te dizer que esse livro é um livro fácil de ser lido, porque ele não é. Eu confesso pra vocês que quando eu soube que esse daqui era um livro de distopia, eu tava imaginando o quê? Os Jogos Vorazes, Divergente, coisas assim, e não tem nada a ver. Então eu já aviso logo, se você tiver com a expectativa de ver uns Jogos Vorazes só que mais adulto aqui nesse livro, você não vai achar isso aqui, tá? Porque ele não é assim. Ele foi escrito num tempo diferente, numa época que nem existia distopia do jeito que a gente conhece hoje. Então é completamente diferente. Durante a história, a gente acaba mergulhando no pensamento do personagem principal. A gente sabe que os nossos pensamentos não são lineares. A gente não vai acompanhar o tempo inteiro uma linearidade de pensamento. Pelo contrário, às vezes a gente vai ter simplesmente as impressões que ele tem do lugar onde ele está para entender como que é o cenário, sabe? O autor não vem e descreve exatamente. Então acaba que fica um pouco confuso em determinados momentos, porque a gente entra aí num tipo de fluxo de pensamento, o que torna a história em alguns momentos dinâmica, porém difícil de entender o que é que está acontecendo, até você assimilar e formar uma imagem na sua cabeça a respeito daquela cena. E em outros momentos fica uma coisa bem monótona também durante a leitura, porque parece que não sai do lugar. Tudo nesse livro, gente, foi criado
para nos incomodar. Não é uma leitura fácil de se fazer, mas é um livro que traz reflexões bem bacanas e importantes. Tem frases aqui sensacionais, tem muita coisa que dá para pensar com esse livro. E o fato da história não ser fácil de ser lida faz com que a gente fique o tempo todo com uma sensação esquisita, uma sensação de inquietação durante a leitura. O que eu tava falando? Perdi aí, ó, tá vendo? Nosso pensamento não é linear. Então, assim, eu confesso pra vocês que, enquanto eu estava lendo, eu me peguei pensando, nossa, que livro chato. Esse livro não tem vários acontecimentos e uma super dinâmica e tudo mais. Só que aí, eu percebi que é exatamente isso que torna essa obra genial. Porque se é um livro que está falando sobre um futuro, e geralmente a gente gosta de pensar que o nosso futuro vai ser muito melhor do que o nosso presente, teoricamente deveria ser mesmo, já que a sociedade se aprimorou e realizou diversos outros estudos, a medicina avançou, as tecnologias melhoraram e tudo mais. O ser humano vive mais, né? Vive mais tempo. Mas essa sociedade que o personagem do Montag nos apresenta é extremamente perturbadora, é uma sociedade caótica, é uma sociedade onde as pessoas não são mais gente, sabe? Elas estão perdendo a essência de ser humano. O livro nos provoca essa sensação de tem alguma coisa muito errada acontecendo, sabe? E é isso o que torna essa obra tão impactante. O fato da gente olhar para nossa realidade agora e falar, eu não quero de jeito nenhum que isso aconteça no futuro. A medicina pode avançar, as tecnologias podem melhorar, mas, por favor, não vamos deixar isso acontecer. Não vamos queimar livros, sabe? Eu acredito que essa é a sacada. Ele não tinha como contar uma história sobre uma coisa que é realmente desesperadora se ele não causasse esse desespero no leitor. É um livro perturbador. Só que assim, a experiência de lê-lo é enriquecedora. É um livro importante, que teve aí o seu papel histórico, praticamente deu origem a um novo gênero, né? Juntamente com outros livros, como 1984, A Revolução dos Bichos, Admirável Mundo Novo. Então, assim, esses livros são parecidos, pelo que as pessoas dizem, porque eu nunca li nenhum desses outros, tá? Eu só li o Fahrenheit 451 por enquanto. Então, de um modo geral, foi uma experiência de leitura muito interessante. Eu indico sim Fahrenheit 451, mas eu não indico pra todo mundo. Eu acho que vai depender muito aí da sua bagagem, do que é que você costuma ler, das interpretações que você gosta de ter durante a leitura também. Vai depender bastante. Você, enquanto leitor, precisa saber o que é que você está disposto a ler no momento e o que é que você vai querer ler depois, o que é que você vai adicionar aí na sua lista para ler daqui a um tempo, quem sabe. Então, eu particularmente considerei uma experiência muito interessante, que vale a pena, especialmente, eu diria, no final do livro, sabe? Assim, o desfecho do livro é muito reflexivo também. E depois, quando acaba o livro, vem aqui, pelo menos nessa versão, tem um coda, que é nada mais nada menos do que uma nota do próprio autor do livro, muitos anos depois. Gente, sério, o que esse cara fala aqui, a última parte aqui do livro, nossa, sério, valeu o livro inteiro, eu acho, sabe? Ele faz uma baita crítica à nossa sociedade atual. E aí ele compara com as coisas que ele escreveu anos antes, né, nesse livro. E, ai, olha, sério, tipo, muito bom. Então, tá aí, gente, pra vocês a resenha de 451. Eu queria saber agora de você, se você já leu esse livro, quais foram as impressões que você tirou desse livro, o que é que ele te fez pensar. Se você ainda não leu, me conta aqui embaixo também se você tem a pretensão de ler, se você tiver alguma dúvida, eu tô disposta também a conversar, a tagarelar aqui com vocês. E gostaria de lembrar, claro, que caso você tenha interesse em adquirir esse livro, o link para a compra dele está aqui embaixo na descrição do vídeo, e a partir do momento que você compra ou o livro ou qualquer outro produto lá na Amazon, a partir desse link você ajuda o Tagarelando a continuar se mantendo aqui no YouTube e se desenvolvendo cada vez mais, sem pagar nada mais por isso. Então, gente, é isso. Se esse vídeo foi relevante pra você, não esquece de deixar o seu like, de compartilhar com quem você quer que saiba mais a respeito desse livro, tá bom? Com aquela pessoa que você acha que vai gostar do livro. E nos vemos então no próximo vídeo. Até mais! Ai, gente, olha, eu esqueci de mostrar. Tem uma foto aqui do autor no final do livro, tá? Que é o Ray Bradbury. É esse senhorzinho
simpático aqui. Eu tava relendo aqui umas frases e sério, vale a pena.